diante do Senhor. Meus irmãos, nós começamos no domingo passado uma nova série de estudos sobre a vida de Elias e de Eliseu. Estamos estudando ainda Elias. Hoje nós vamos dar sequência. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 16. Esse será o texto base para a nossa reflexão nesta manhã. Obviamente, dentro do que nos for permitido, do que for possível, nós sempre analisamos e olhamos e refletimos sobre outros textos bíblicos, outras partes, vamos dizer assim, da palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do verso 1 ao 16, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas. Vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Vamos orar, irmãos? Convido você mais uma vez a buscar a face do Senhor em oração. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós apresentamos na Tua presença a nossa vida. Tua palavra acaba de ser lida, ela é a verdade, ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. E pedimos agora a iluminação do Senhor, para que possamos aprender dela, ó Deus, as verdades necessárias para a nossa vida. Oramos assim e pedimos a Tua bênção. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. No domingo passado, como nós já falamos, nós iniciamos aqui um estudo falando a respeito de Elias. Elias foi um dos grandes profetas, há quem diga até que foi o maior profeta que existiu.
em Israel. Lembremos brevemente, né, do contexto aqui diante de nós. Elias é um profeta que está nesse momento falando no reino do norte, a Israel. Está falando no tempo de um rei extremamente mau, violento, idólatra, o rei Acabe. Na realidade, desde a separação dos dois reinos, se passaram alguns anos e nós temos uma forte penetração do paganismo, das influências pagãs no arraial de Deus, né? Passando as fronteiras de Israel e achando-se presente ali. E isso configurava, irmãos, uma afronta muito violenta ao nome do Senhor, ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó, não é? Ou seja, ao Deus de Israel. Esse Deus, ele não compartilha a sua glória. Uma das grandes características de Israel é ser um povo monoteísta, onde adora um único Deus, e a influência pagã, então, se fazia presente ali não por uma imposição simplesmente, mas porque os próprios líderes, a própria liderança de Israel, estava então cedendo o território a esse pensamento, a essa influência pagã. Nos dias de Elias estava acontecendo exatamente isso. Acabe era um rei extremamente mau, um rei violento, casado com uma mulher que foi buscada, né, lá dentre os pagãos, que tinha uma forte ligação com a religião pagã, de modo que Deus levanta Elias, o seu servo, o seu profeta, para que ele falasse da parte do Senhor, para que ele profetizasse aquelas pessoas, e isso já começa a acontecer. E nós estamos diante, então, aqui, nesses poucos versos que nós lemos, meus irmãos, daquele momento em que Elias busca a presença do rei, fala a palavra de Deus para o rei, ou seja, Elias entrega a profecia do Senhor ao rei, e logo em seguida, orientado pelo próprio Deus, ele segue, não é? Ele se afasta ali, vamos dizer, da presença real, ele se afasta do palácio, ele vai para Querite, e depois de Querite ele vai para Serepta, não é? Que fica em Sidom. Alguns comentaristas dizem que Sidom justamente é a cidade de Jezabel, a esposa do rei Acabe. Então ele vai como que para a terra, não é? Do inimigo mesmo. E todo esse processo, toda essa trajetória, todo esse desenho aqui apresentado, com certeza, meus irmãos, trazem algumas lições para a nossa vida. Com certeza, aqui nós podemos obter algumas informações que são importantes para nós. Nesse caso específico de hoje, nesses versos, eu queria tentar olhar para esse texto na perspectiva da forma como Deus está preparando o seu servo, da forma como Deus ele age na vida do seu profeta, né? A forma como Deus trabalha no coração de Elias. Eu diria que não existe hoje profetas que se comparem, né, nos termos, no aspecto, aos profetas do Velho Testamento, mas de alguma forma e de alguma maneira, todos nós, dentro de uma perspectiva do sacerdócio universal dos crentes, devemos também levar a mensagem do Senhor. Devemos também confrontar, não é, o paganismo, confrontar os inimigos do Senhor, pregando a verdade de Deus, entregando a mensagem do Senhor. E aí você pode questionar e perguntar o que esse texto então teria a nos ensinar. Eu diria que, dentre muitas lições que nós podemos tirar, meus irmãos, desse texto, aqui nós tiramos lições de como Deus nos prepara. E da mesma forma, da mesma maneira que Deus, com certeza, exerceu ali uma forte influência e preparo na vida do profeta Elias, esse mesmo Deus, ele há de nos preparar também.
Ele há de nos fortalecer, Ele há de nos orientar, Ele há de nos instruir. Na realidade, nós não temos dúvida que Deus prepara aquelas pessoas que Ele quer usar. E eu vou mais além na minha fala aqui, nas minhas confabulações, né? Eu diria que Deus, Ele tem propósito para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Isso se dá através dos dons que temos, isso se dá através de comandos especiais, isso se dá através de diretrizes específicas de Deus para a nossa vida. E a glória do seu nome, a pregação do Evangelho, o exercício devocional, são propósitos gerais, que também vão requerer de nós, da mesma forma que aqueles propósitos específicos, alguma forma de preparo, alguma forma em que a ação de Deus possa se fazer presente na nossa vida e na nossa existência. Veja, meu irmão, que Elias até então é totalmente desconhecido. Na realidade, como nós falamos no domingo passado, sequer temos muitos detalhes a respeito da vida de Elias. Ao que tudo indica, Elias foi um homem instruído na lei de Deus. A palavra de Deus diz que Elias era um homem temente ao Senhor, apesar de que lá em Tiago nós aprendemos que ele era um homem como nós, era ser humano, não era um super-homem, não era alguém extremamente especial nesse sentido, porque é assim que Deus trabalha. Deus, meus irmãos, Ele pode usar a mim e a você, homens pecadores, homens falhos, limitados, como todos nós somos. Mas Deus, quando nos vocaciona, quando nos chama, quando nos instrui, quando estabelece propósitos para a nossa vida, eu não tenho a menor sombra de dúvida, meus irmãos, Ele vai trabalhar no nosso coração e vai nos capacitar. E aqui nós encontramos Deus agindo na vida de Elias. Veja, primeira coisa que eu gostaria de destacar, que Elias, ele de fato experimenta a presença, ele experimenta a proteção de Deus, ele experimenta a provisão de Deus. Vejamos que Elias vai falar com Acabe. Veja, eu acho que eu falei isso no domingo passado, não lembro. Mas esse ato de Elias se dirigir ao rei e entregar uma mensagem que, de certa forma, afrontava ou confrontava aquele rei, uma mensagem que não era uma mensagem boa, agradável, fazia com que Elias, naquele momento, corresse risco de perder a própria vida. E ele, então, encontra essa coragem e age, né? Ele, capacitado por Deus, não tenho dúvida, ele age e ele não retrocede no seu propósito, no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, e ele vai até a presença do rei Acabe, e de uma forma muito objetiva, de uma forma muito direta, de uma forma muito clara, ele deixa ali a palavra de Deus para o rei. Ele diz, olha, vai cessar a chuva, não vai chover mais, sequer o orvalho vai cair sobre esta terra. Essa mensagem, meus irmãos, ela traz consigo algo que é terrível, é como se Elias estivesse dizendo, olha, o que nós estaremos vendo daqui por diante é o sofrimento, é a fome, é um reino sendo atacado pela ausência da graça de Deus agindo no meio dessa nação, no meio desse povo. Apesar de ser a família da aliança, apesar de ser o povo de Deus, mas esse povo havia se voltado contra Deus. E ele então entrega essa palavra, ele entrega essa mensagem. Ele, como um bom profeta, se torna ali naquele momento a boca de Deus. Na realidade, aquela não era a palavra de Elias, aquela era a palavra do próprio Deus, sendo ali entregue, sendo ali divulgado. E ele diz, não é, tão certo como vive o Senhor. Esse é um primeiro aspecto que nós precisamos perceber. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Vejamos, irmãos, que Elias experimenta aqui a presença de Deus na sua vida. Não existe preparo sem a presença verdadeira,
real de Deus na nossa vida. Elias tinha a plena consciência de que estava na presença de Deus. Elias sentia a presença de Deus. Ele, ao entrar diante do trono do rei Acabe, ele deixa isso claro. Eu estou falando em nome de Deus, em nome de um Deus em cuja presença, nesse momento, eu me encontro. Então, naquela sala, não tinha apenas Acabe e o seu staff ali, não é? Não tinha apenas Elias, mas naquela sala e naquele momento existia o personagem mais importante que poderia ser percebido por todos nós: o próprio Deus, Jeová, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, estava presente naquele momento. Meu amado irmão, nós precisamos entender e compreender na nossa vida que o preparo, que a execução, juntamente com o preparo da vontade estabelecida de Deus para a nossa vida, passa por desfrutarmos da sua santa e bendita presença. Ele diz com todas as letras ao rei Acabe: eu estou falando em nome do Deus que vive, do Deus de Israel. E aí ele arremata dizendo: em cuja presença eu estou. Deus se fazia presente na vida de Elias. O seu preparo passa por isso. Deus se faz presente na nossa vida. O nosso preparo passa por isso. Na realidade, cabe aqui, irmãos, nesse instante, uma interrogação. De fato e de verdade, meu irmão, Deus se faz presente na sua vida. Você pode ter a convicção de Elias. Você pode ter a certeza de Elias. Será que eu e você, será que nós podemos falar, expressar da mesma forma que Elias fez? Em cuja presença, em cuja face eu estou, Deus está presente na nossa vida. Deus se faz presente, irmãos, nos nossos atos. Deus se faz presente na nossa fala. Deus se faz presente na intrepidez que vem aos nossos lábios. Deus se faz presente em cada momento. Deus se faz presente no ar que nós respiramos. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos buscar essa presença. Nós precisamos estar diante do Deus vivo e verdadeiro. Quando isso se torna uma realidade na nossa vida, na minha e na sua vida, nós podemos começar a entender e compreender que de fato há preparo. De fato Deus está agindo, preparando o homem que Ele quer usar, preparando a mulher que Ele quer usar. Você, eu, nós precisamos sentir a presença do Senhor, buscar a presença de Deus na nossa vida. Mas a experiência de Elias, e de fato nós estamos lidando aqui com algo que fala de experiência, vai além da presença de Deus. Deus não apenas se faz presente, meus irmãos, mas Deus também protege, Deus também guarda, Deus também cuida. Veja como nós falamos, a Elias está diante de um rei mau, ruim, fazia o que era mal perante a face de Deus, que não teria nenhuma dificuldade de tirar-lhe a vida. Ele vai lá e entrega, é como se ele fosse, pense comigo assim, entregasse aquele pacote ali, né? A bomba. Olha, a palavra de Deus é essa: haverá escassez, haverá fome, não vai chover mais, nem o orvalho mais vai existir. E depois que ele então diz a sua palavra, e entrega a profecia ao rei Acabe, o risco dele perder a vida era muito grande. Mas Deus ainda tinha outros planos para o ministério de Elias. Deus ainda tinha outros planos para o seu profeta. Ele poderia ter permitido que Elias perdesse a vida naquele momento, mas não era essa a vontade de Deus. Portanto, não sendo concluída a vontade de Deus na vida do profeta, nós enxergamos, portanto, um Deus que começa a cuidar daquele profeta. E a palavra do Senhor, então, mais uma vez, dirige-se a Elias, orienta Elias. Veja aí no verso 3, o verso 2 diz, né, veio a palavra do Senhor novamente a Elias dizendo, aí o verso 3 diz: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite,
fronteira ao Jordão. Na realidade, depois que Elias entrega aquela palavra, meus irmãos, ele começa então uma rota, entre aspas aqui, de fuga. Ele vai para essa torrente, para esse córrego, não é? Para esse pequeno riacho, na região, aqui conforme o texto diz, de Querite. Depois que a água seca, depois que as aves não mais lhe entregam a comida, mais uma vez a palavra de Deus é falada ao seu profeta, está aí no verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, é a mesma expressão que nós encontramos no versículo 2. Veja, a todo momento nós encontramos aqui um profeta que está sendo orientado por Deus, e nessa segunda etapa, nesse segundo momento, a palavra de Deus diz, olha, sai aí de Querite, né? Dispõe-te e vai para Serepta, que pertence a Sidom. E ali você vai se demorar por algum tempo, até o momento que Deus mais uma vez falasse com o profeta, até o momento em que a palavra de Deus mais uma vez instruísse aquele profeta. O que é que nós enxergamos, irmãos, nesse caminho, nessa rota de fuga? Nós enxergamos o cuidado de Deus e a proteção de Deus para com o seu profeta. Como eu falei, Deus ainda tinha planos para a vida de Elias. Elias estava correndo risco de perder a sua vida. Não existia nada que pudesse ser feito para que Acabe ou até mesmo a sua esposa tirasse a vida do profeta, senão uma proteção vinda da parte de Deus. Deus era a barreira, Deus era o muro, Deus era o obstáculo entre o mal que o rei poderia fazer a Elias e o mal que esse rei não fez naquele momento a Elias. Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso refúgio, Deus é esse muro que nos protege. Deus é aquele que cuida de nós. E o preparo para o trabalho do Senhor passa por essa consciência também, meus irmãos. Eu digo isso porque as lutas, as dificuldades, os obstáculos, os riscos que muitas vezes nós vamos correr em executar e fazer a vontade de Deus são reais. Não são apenas imaginários, eles são reais. Mas eu preciso entender, e você precisa entender, que Deus, esse Deus que nós servimos, esse Deus que nos chama, que nos vocaciona, que nos prepara, que tem propósitos para a nossa vida, esse Deus cuida de nós. E nós encontramos aqui Deus protegendo Elias. Outros exemplos bíblicos da proteção de Deus nós poderíamos tirar também. Nós não podemos estabelecer aqui uma ideia, né, quase que suicida, no sentido de que se eu não posso me proteger, se eu não posso fugir de uma ameaça iminente, eu não vou fazer porque eu prefiro morrer, eu prefiro ser sacrificado. Não é essa a perspectiva apresentada aqui no texto. Em alguns momentos os apóstolos precisaram fugir, em algum momento o próprio Senhor Jesus, no seu ministério e na sua história, precisou se ausentar estrategicamente. Isso aqui, irmãos, é uma postura estratégica. Repito mais uma vez, Deus ainda tinha propósitos para a vida do profeta Elias. O seu ministério não estava terminado. E até o momento em que os propósitos específicos de Deus não forem cumpridos na nossa vida, nós podemos contar com a sua total proteção na nossa vida e na nossa existência. Deus nos guarda, Deus cuida de nós. Veja, Elias não fugiu por uma intuição pessoal, por uma motivação simplesmente pessoal. Elias não pensou assim, agora já que eu falei, deixa eu fugir. Não, o verso 2 diz de forma muito clara, Deus falou, Deus orientou, Deus instruiu Elias para que ele fizesse o que ele fez. O versículo 8, mais uma vez, nessa segunda etapa, Deus instruiu Elias. Então nós encontramos claramente, meus irmãos, a mão protetora de Deus
cuidando do seu profeta. Elias estava protegido pelo Senhor. Isso está claro no verso 2, isso está claro no verso 3. Mas eu vou para um outro aspecto também. Essa experiência de Elias, como eu falei, ela passa pelo sentido da presença de Deus, ou pelo sentir a presença de Deus. Ela passa pela proteção de Deus na sua vida, mas ela passa também, meus irmãos, pela provisão de Deus. Eu não tenho como ler esse texto, como também não tenho como ler o texto do maná que foi dado ao povo de Israel depois da saída do Egito. Não tenho como ler esses dois textos sem pensar, sem lembrar das palavras do Senhor Jesus lá no Sermão do Monte, quando nos ensinou a orar, dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Veja, Elias estava em rota de fuga, mas ele precisava se alimentar. Mas ele precisava da provisão, ele precisava daquilo que era essencial para a sua própria existência. E aí nós somos apresentados a um milagre de Deus. Na realidade, a história de Elias é a história de muitos milagres que foram realizados. Há aqueles que são incrédulos, há aqueles que não acreditam que a palavra de Deus é verdade, que vão olhar para textos como esses e vão, de forma incrédula, dizer que essas coisas não aconteceram, ou tentar uma explicação científica para isso. Lendo um comentário a respeito desse texto, eu não me lembro agora, devia ter anotado, terminei esquecendo de anotar, de uma experiência de uma jovem que estava no campo de concentração na Alemanha de Hitler, e ela possuía um frasquinho com alguma vitamina, era, pelo que eu entendi do relato, uma vitamina líquida, né? E ali eles estavam muito mal alimentados, ali eles estavam muito fracos, e ela precisava tomar aquela vitamina, né, para se manter viva ainda. E o relato que ela conta, tanto dela como de uma irmã ou amiga que estava muito próxima, é que ela todos os dias tomava aquela vitamina, sempre na expectativa de que aquela vitamina iria acabar. E mais uma vez ela virava o frasco e caía aquelas gotas da vitamina. E mais uma vez ela virava o frasco e caía as gotas, no momento em que ela disse que não tinha mais explicação, porque já era para ter acabado. Ela olhava para o frasco de um vidro muito escuro, ela não conseguia ver o conteúdo ali dentro. E ela disse que em um momento ela, sem entender e sem compreender aquele milagre, mais assim, impressionada e feliz, ela de noite ficava pensando, né, e tentando entender ou trazer à sua mente uma explicação científica para aquilo. E a sua amiga então conforta o seu coração dizendo: olha, descansa, nós estamos diante de um milagre, nós estamos diante da ação de Deus. E assim aconteceu por vários dias, e outras pessoas também terminaram tomando aquela vitamina que ela tinha. E aquilo fez bem ao corpo, aquilo ainda deu uma sobrevida a algumas pessoas que ali estavam. Alguns olham para histórias como essa numa perspectiva extremamente cética, como se Deus não fosse capaz de fazer isso. Muitos olham para textos como esse, classificando-o como um mito, como uma história contada, como algo que não guarda consigo a verdade, ou algo que foi real o que aconteceu. Nós não pensamos dessa forma. Nós acreditamos que a palavra de Deus é a verdade. Nós acreditamos num Deus soberano. Nós acreditamos num Deus que intervém. Nós acreditamos num Deus de milagres. E nós acreditamos que esse Deus de milagres é o Deus que providencia, é o Deus da providência. Eu acho que aqui nesse momento é como se Deus estivesse ensinando e preparando e mostrando para o seu servo que ele é o Jeová Jireh, que ele é o Deus da providência. Porque veja, irmãos, o texto diz que ele vai para aquela região, Querite, ali tinha um riacho. Todos os comentaristas, eles concordam que era um rio pequeno, um riacho mesmo, e inclusive temporal, não é? Não era perene, não estava ali
todos os dias do ano, e ali ele tinha a água para sua alimentação. Mas o texto ainda diz que ali, verso 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também ao anoitecer. Como eu falei, eu não tenho como não pensar nas palavras de Cristo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu não tenho como me lembrar do maná. Alguns tentaram guardar. Aquilo que foi guardado apodreceu. É Deus sustentando, é a provisão diária, é a provisão constante e permanente. É aquele momento em que nós precisamos parar e refletir, e ao invés de reclamarmos porque a nossa despensa talvez não esteja tão cheia como nós gostaríamos que ela estivesse, mas nós precisamos parar e agradecer a Deus, porque todos os dias o que nós precisamos está na nossa mesa. Todos os dias nós temos o que comer. Todos os dias a provisão de Deus se faz presente na nossa vida e na nossa existência. Não há quem esteja preparado por Deus sem que compreenda, sem que entenda que depende completamente desse Deus. O preparo, meus irmãos, passa pela consciência também de um Deus que é o Deus da provisão, de um Deus que é o Deus que cuida de nós, de um Deus que é um Deus que nos dá aquilo que precisamos e aquilo que necessitamos na nossa vida. Então nós olhamos para a história de Elias, para esses versos que nós aqui acabamos de ler para os irmãos, e nós encontramos aqui Deus agindo na vida do profeta Elias. Deus agiu na vida do profeta Elias, meus irmãos, cuidando, exercendo a provisão, não é? Exercendo o cuidado nesse aspecto. Nós olhamos também para a história de Elias nesse instante e vemos um Deus que o protege, tira-o da presença do rei violento, do rei Acabe. Nós olhamos para esse texto e vemos um Deus que se faz presente. É assim, é dessa forma também que Deus age na nossa vida, no nosso coração. Mas o texto diz, meus irmãos, que passado alguns dias, veja aí o verso 7, a torrente secou, o riacho secou. Óbvio, não estava mais chovendo sobre a terra. A seca se fazia uma realidade. Aí, irmãos, quanto mais difícil a coisa se torna, maior vai se tornar o milagre. Quanto mais complicada a coisa fica, maior nós estaremos diante disso, maior vai ser a ação e o milagre de Deus. E aí Deus orienta, então, a que Elias saísse dali. Não é? O verso 8, o verso 9, nós encontramos aqui essa outra orientação. Muitos nesse instante já poderiam dizer, poxa, era muito mais interessante permanecer aqui à beira desse riacho, até que tudo se acalmasse, até que voltasse a chover, até que o rei Acabe compreendesse o poder de Deus. Era muito mais interessante que as aves continuassem levando a comida ali para Elias. Mas quando Deus trata conosco, irmãos, Ele não trata segundo apenas o nosso desejo e a nossa vontade. E uma outra forma que Deus usa para tratar conosco, às vezes é secando as fontes, às vezes é nos fazendo passar pelos desertos, às vezes é nos fazendo passar por uma situação talvez de uma complexidade um pouco maior, para que a nossa fé seja aprimorada, para que através desse momento em que seremos provados pelo próprio Deus, tenhamos uma fé mais robusta, tenhamos uma convicção mais verdadeira diante da presença do Senhor. Secou, as águas secaram daquela torrente, com certeza as aves deixariam então de levar também o alimento, o pão e a carne que servia ou que serviria para a nutrição de Elias. Mas a palavra de Deus, mais uma vez, vai ao seu profeta. Deus não abandona, apesar da seca,
apesar do deserto, apesar das lutas, Deus ainda está dizendo a Elias: eu estou presente na sua vida. Deus ainda está mostrando a Elias que era preciso caminhar um pouco mais, que fazia necessário avançar um pouco mais na sua experiência pessoal com Deus. Agora é hora de Elias sair da sua solidão, né? A solidão que ele estava ali naquele riacho. Agora é momento de Elias relacionar-se com outras pessoas. Agora é momento de Elias avançar no estágio de obediência à voz e à diretriz de Deus na sua vida. E aí o texto manda Elias ir para uma cidade chamada Serepta, para uma região, né, diferente daquela que ele estava. E ali Deus manda ele buscar uma mulher, uma viúva, e dirigindo-se a essa mulher, ele iria receber dela o sustento que ele precisava. Ele iria receber dela a água, ele iria receber dela o alimento. O alimento que outrora Deus estava dando através do riacho e enviando aqueles pássaros, agora seria através de uma viúva. É como eu falei, irmãos, os estágios, né, a complexidade às vezes vai aumentando. O termo aqui, a figura de uma viúva, ela não pode ser menosprezada. Geralmente a viúva não tem muito. Na verdade, era para ser o contrário, era para Elias socorrer aquela mulher que possuía um filho. Numa sociedade, aquela época, onde o patriarcado era muito forte, né? Mulheres, inclusive, nessa situação se tornavam extremamente vulneráveis, porque elas não tinham a proteção dos seus maridos. Ao que tudo indica, essa mulher tinha uma certa condição antes de todo esse problema. O texto diz que a sua casa tinha um quarto, não é, na parte superior, mostrando que não era uma construção tão simples. Nós não conhecemos a história, é provável que ela tenha perdido tudo, mas independente disso, aquele era um momento de fome, aquele era um momento de escassez, e essa escassez iria chegar inclusive nos palácios, no palácio real. E ali, mais uma vez, a palavra de Deus orienta o seu servo. E diante desse deserto, diante dessa seca, não lhe resta outra alternativa, meus irmãos, senão a alternativa de obedecer mais uma vez a Deus, senão a alternativa de ouvir a voz do Senhor. E ele então sai da sua solidão, ele aprende mais detalhadamente esse ato de relacionar-se, esse ato de estar na presença de outras pessoas, esse ato de compartilhar o momento que ele estava vivendo, esse ato de compartilhar. Quando eu digo esse momento que ele estava vivendo, compartilhar inclusive as bênçãos de Deus. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós nos isolamos na nossa vida. Nós mesmos impomos a nossa própria existência, solidão e deserto. E muitas vezes a palavra de Deus está dizendo para que a gente saia, como aconteceu com o próprio Elias. Parece que Elias era uma pessoa propensa, não é, a sempre estar dentro de uma caverna. E eu não falo aqui literalmente. Às vezes a caverna é nosso próprio coração, a nossa própria mente. É como se Deus estivesse dizendo: Elias, você precisa sair, precisa experimentar a bênção de Deus em conjunto com outras pessoas. Que grande privilégio, irmãos, nós temos de poder compartilhar as bênçãos de Deus com as pessoas. E talvez você pense e diga assim: mas pastor, eu me encontro num momento de tanta fragilidade. Eu pergunto a você, meu irmão, quem não é fraco? Quem não está num momento de fragilidade? Quem de nós pode se considerar forte o suficiente? Não pense dessa forma, a nossa força vem do Senhor, não de outro lugar. Não podemos pensar de forma diferente a isso. E aí Deus orienta e ele então vai, não é? Mais uma vez ele fica atento à voz de Deus e ele obedece à voz do Senhor. O ato da obediência, ele é fundamental nesse momento de preparo, na forma como Deus nos prepara. Ele vai nos orientando,
e nós vamos ouvindo a sua palavra. Ele vai nos guiando e nós vamos ouvindo a diretriz que ele coloca ao nosso coração. E o texto diz, meus irmãos, que ele foi para a casa daquela viúva. Veja a continuação aí do texto. Verso 10, então ele se levantou e foi a Sarepta. Esse é o ato da obediência. Esse é o ato de alguém que está saindo do isolamento e ouvindo a palavra de Deus, mesmo diante do deserto e da sequidão e da luta que estava enfrentando e das angústias pessoais. Ele levanta-se, ele vai até aquela viúva. Diz o texto que chegando à porta da cidade estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Veja que Deus já vai trabalhando, não é? Ele chegou à porta da cidade, ele não chegou necessariamente à porta da casa daquela mulher. E ali ele já encontrou aquela mulher que era enviada por Deus. Deus trabalha, meus irmãos. Deus levanta as pessoas, Deus abre as portas, Deus vai mostrando e vai nos guiando e vai comprovando a sua fala e as suas promessas a cada dia da nossa vida. E ele então fala com aquela mulher estava já num estado extremamente complicado, paupérrimo. Na realidade, ela estava ali apanhando lenha para fazer o seu último cozido, não é? Para fazer o último pão. E juntamente com seu filho, diz ela, eles iriam comer e depois eles iam esperar a morte. Tal era a situação da região naquele momento. A fome, a escassez, a falta de chuva, a falta dos mantimentos, tudo que estava na despensa já tinha sido comido, não tinha mais a possibilidade, não tinha mais aquela ideia de que eu estou juntando, eu estou guardando para o futuro. Não existia futuro, porque não existe futuro sem a provisão de Deus na nossa vida, porque na realidade o futuro, meus irmãos, é a providência de Deus. Quantas e quantas vezes nós depositamos toda a nossa fé e toda a nossa confiança nessas nossas estratégias de guardar, nessas nossas estratégias, não é, de ajuntar. Quantas vezes a palavra de Deus nos orienta nesse aspecto, meus irmãos, que nós devemos nos preocupar, não em guardar aquilo que a traça vem e come, não é, a ferrugem corrói, mas talvez em guardar puro o nosso coração e confiante o nosso coração na presença de Deus. Vai lá, Elias, fala com essa viúva. A viúva então diz, eu não tenho o que lhe oferecer. O que eu tenho aqui é um bocado de farinha, um pouco de azeite. Vou fazer o último pão, eu e meu filho nós vamos comer e vamos esperar a morte. Elias então traz uma instrução que num primeiro momento até nos incomoda, porque seria para nós mais interessante ali ver Elias dizendo, vá lá, coma, se sobrar alguma coisa me dê. Mas havia aqui, a gente não pode negar isso, uma instrução de Deus. Uma instrução de Deus que servia tanto para o profeta Elias, como servia também para aquela mulher. E eu não tenho dúvida que Deus já havia trabalhado no coração daquela mulher. Lembre-se, ela está em Sidom, não está em território israelita, ela está em território pagão, uma cidade devota a Baal, uma cidade onde a maioria dos seus habitantes, quase a sua totalidade, não conhecia a Deus, não era temente a Deus. E aqui a fala, a resposta daquela viúva nos impressiona e nos mostra que Deus já havia trabalhado no coração dela. Veja o que diz aí o verso 12, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor. Faça um paralelo com o que Elias disse ao rei Acabe, não é? Deus vive, e ela está dizendo a Elias, tão certo como Deus vive, ou tão certo como vive o Senhor, teu Deus, ou seja, o Deus de Israel, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. Nós já encontramos aqui, irmãos, nessa fala dessa viúva, uma mulher temente a Deus. O profeta então dá a instrução, o profeta então fala para aquela viúva e ela obedece à voz do profeta, ela obedece à voz do Senhor. E ali a viúva então faz a comida, entrega ao profeta, e o texto é fantástico porque mais uma vez estamos diante de um milagre. Se não bastasse
os corvos lá levando a comida, né, o pão e a carne para o profeta Elias enquanto ele estava em Querite. Agora nós temos um milagre que é simplesmente fantástico. O texto diz que aquela mulher preparou a comida, deu ao profeta. E o que aconteceu, irmãos, é que o azeite nunca mais acabou e a farinha não mais acabou, até o momento em que a chuva voltou a regar aquela terra. Nós estamos diante de um Deus que é o Deus da providência. Nós estamos diante de um Deus que é um Deus de milagre. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, verso 14: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa, diz o texto, muitos dias. Veja Deus preparando Elias. Deus preparando Elias através da sua presença, através do seu cuidado. Deus preparando Elias através, às vezes, do deserto, da seca, mas dando a ele a porção diária. Deus preparando Elias no encontro fantástico que ele tem com a viúva. Numa cidade hostil, numa cidade distante, diante de uma mulher frágil, diante de uma mulher que não tinha recursos, diante de uma mulher que precisava mais ser ajudada do que ajudar. Estava ali o profeta de Deus, estava ali o homem do Senhor. E Deus então mais uma vez age naquela situação, mostrando todo o seu poder, mostrando toda a sua graça, mostrando toda a sua misericórdia, preparando as pessoas, preparando as circunstâncias, preparando as situações. Tudo estava embaixo do propósito de Deus, tudo estava embaixo do plano de Deus, tudo estava embaixo dos cuidados de Deus. E eu finalizo a minha palavra, meu irmão, dizendo para você exatamente isso. Na sua vida, tudo está embaixo da vontade de Deus. Deus está preparando o seu coração. Deus, irmãos, trabalha forjando a nossa existência e a nossa vida. A cada momento, a cada dia, cada pessoa, cada fala, cada circunstância, cada situação pode ser usado por Deus. Obviamente para a glória do seu nome, mas também para o preparo da nossa vida. Que eu e você sejamos sensíveis ao mover de Deus. Que eu e você sejamos sensíveis à ação de Deus na nossa vida. E eu termino, finalizo, convidando você, chamando você, para ter uma postura, um pensamento de fé, de confiança, de esperança em Deus. Da mesma forma que não faltou comida para aquela mulher, Deus vai cuidar de mim e de você, meu irmão. Deus vai nos sustentar. Antes de reclamar, que venhamos agradecer a Deus. Talvez a despensa não esteja tão cheia, talvez nem despensa exista. Talvez não exista nem a gordurazinha para queimar. Mas que eu e você possamos orar: Senhor, nos dá o pão nosso, todos os dias da nossa vida. É muito melhor desfrutar da graça de Deus dia após dia, dia após dia. Porque isso vai renovar a nossa fé. Isso vai renovar a nossa esperança. Isso vai renovar a nossa certeza e convicção de que nós servimos ao Jeová Jireh, de que nós servimos ao Deus da providência. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém, amém. Nós vamos ouvir uma música agora.